Graças a paz, pessoal. Boa tarde a todos vocês. Que prazer imenso estar mais uma vez aqui com vocês. Mais uma live aí para abençoar a vida de cada um de vocês. Quero aí já parabenizar a todos vocês que estará conosco aí nessa live. Já tem uma galera entrando aí. Hoje eu vou entrar aqui com o professor de hebraico, Renato Shalom. Sem sombra de dúvidas, galera. Sem sombra de dúvidas, para mim e para muitos. Renato Shalom, conhecido, né, como Renato Shalom, carinhosamente Shalom, né? Mas o nome do professor Renato. Ele é o maior professor de hebraico hoje no Brasil, galera. O maior professor de hebraico do Brasil, na minha opinião. Na opinião de muitos, né? Grandes pessoas aí do meio evangélico aí, pregadores e outros professores estudam ou estudaram com o professor Renato. E nós vamos entrar aqui, ele, já que ele aparece aqui, ele está lá em Jerusalém. Ele vai entrar de lá. E vocês vão ter aqui um show de aula de cultura hebraica. Vamos entender aí bastante aí sobre muitos aspectos do judaísmo. Então fica ligado aí. Só estou aguardando aqui o professor Renato entrar na live. Assim que ele entrar, ele vai me mandar o convite aqui, ok? E nós vai ter um bate-papo aí abençoado sobre textos que no hebraico muda o sentido. Vamos falar sobre isso hoje. Vamos falar também sobre a importância de se estudar o hebraico bíblico. Vamos falar sobre pontos da cultura judaica, galera. Cultura judaica aí, que faz muito sentido você entender esses aspectos e alguns pontos para compreender alguns textos, tanto do Novo Testamento quanto do Velho Testamento. Principalmente do Velho Testamento, né? Porque conhecendo a cultura judaica, muitas coisas que nós lemos no Velho Testamento, e na maioria das vezes não faz muito sentido, porque nós desconhecemos a cultura da época. Então é necessário demais conhecer a cultura judaica para poder se entender boa parte, ou muito mais do que boa parte, né? Aliás, grande parte da escritura, tanto do Velho quanto do Novo Testamento. Só aguardando aí o professor Renato entrar. Ele está lá em Jerusalém, o fuso horário também é bem diferente. Aqui agora é 5 horas da tarde, lá, se eu não estou equivocado, já é quase 11 horas da noite. E eu falava com ele agora de pouco, ele falou que está muito frio lá em Jerusalém. Frio demais. Frio demais. Aguardar ele entrar, já que ele aparece por aqui. Professor Renato, se o senhor estiver por aí, só mandar o convite, tá? Eu vou tentar mandar o convite para ele aqui. Deixa eu tentar mandar aqui, pessoal, só um momentinho. Vou mandar o convite aqui para ele. Ok? Ele já apareceu aqui já. Aceitei o convite. Vamos lá. Shalom, alô? Eita, não tô te ouvindo. Não. Agora, agora sim. Aí, Maravilha, agora deu certo. aí entrou. Então eu tava pedindo para entrar desde que você começou a falar, mas não sei, não sei. Aí você me Deu- chamou e deu certo. talvez é porque, não sei se é a distância, enfim, porque demorou, chegou com atraso aqui a, a sua Peraí. voz. Agora tá O pessoal normal. tá, o pessoal tá falando sem som, sem som. Aí vê se sem som. Comente aí, pessoal. Agora os Lá, dois agora com sim. som. Agora Fechou. sim, a Denise, o Carlos. Maravilha! Ô, meu Ai! querido professor, que bênção, que prazer receber o senhor aqui, que prazer, muito feliz de receber o senhor aqui para passar esse Obrigado, momento maravilhoso aí. obrigado por. Você tá me ouvindo bem, né? Tá todo mundo ouvindo Tô, bem. tranquilamente. Ok, show, tranquilo. Aqui está, aqui é 10h20 da noite, né? Nós estamos num fuso horário de 5 horas para frente. Se eu não me engano, dia 25 vai mudar o horário aqui, vai ser 6 horas na frente. Então, meu Deus do céu. Vamos ver Bem como é que vai diferente. ficar aí. É bem diferente o fuso horário, realmente. E aí, tá muito frio, ô professor Renato? Parece que tá bem frio Tá aí, muito né? frio. Eu tô com um negocinho aqui, ó, de lábio, porque eu tive que passar porque realmente está muito frio, ó.
Meu Deus Realmente do céu. tá bastante frio para mim, tá bastante frio mesmo. É Que uma dica maravilha. pro pessoal. É uma dica pro pessoal. Quando virem a Israel, muita atenção nos extremos. Israel tem os extremos. O rei Davi, quem lê a Bíblia, fala que o rei Davi disse que enfrentou os ursos, enfrentou o frio, a neve, o gelo. Aqui em Jerusalém neva sim, e faz um sol escaldante do deserto. Então, muita atenção para quem vier a Israel, escolha bem a época. Escolha muito bem a época, porque isso realmente vai influenciar na sua estadia aqui, tá? Hoje eu quase não saí justamente por causa do frio. Tá muito vento mesmo. Ô, professor Renato, e a maioria, os brasileiros, desconhece que Israel faz um frio de cair neve. A maioria não tem conhecimento. Quando nós Exatamente. falamos, eles ficam de boca aberta, né? Exatamente. Jerusalém neva assim, não todo ano. Esse ano nevou bastante aqui. Eu não peguei a neve, porque eu cheguei agora, mas nevou em dezembro, janeiro, enfim. E também lá no Monte Hermon, lá no norte, o pico mais alto aqui da região, Monte Hermon, que consta no Salmo 133, do Hermon é que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. E já esse Exato. já é um gancho aí, o que significa bênção e vida para sempre, né? Que tal Hermon sheyored al harerei Tzion, que sham tzivá Adonai et aberachá, Chaim ad haolam, porque dali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Porque do Hermon, quando nós temos uma época fria aqui em Israel, o gelo ele fica no seu pico, e quando tem o calor, mesmo no calor extremo aqui de Israel, lá no norte, esse gelo, obviamente, derrete e ele abastece os rios, ele abastece de água, tanto Israel aqui como o Rio Jordão, desculpa, e desemboca no final do Mar Morto. Então, água aqui em Israel é é milagre, é bênção, né? Para nós no Brasil, a água jorra se você for a Minas Gerais, aí no sul de Minas, a água Cavar dois jorra de palmos tem fonte, água. a água jorra de fonte aí que a gente nem liga, mas aqui a água é muito importante. A água é bênção e a água é vida para sempre. Né? Professor Renato, como é sua área, o senhor está aí, o senhor consegue falar com muito mais propriedade sobre isso. O senhor cita aí quando o gelo do Hermon desce aí na época da primavera e do verão, tem Isso. alguma coisa a ver com o Negueb? Ou o Negueb é outro monte ali que vem aquela torrente de água ali no Negueb ali e o deserto vira um grande bosque, né? Ou um É, grande jardim? Isso, o Negev já no sul, já no sul, né? É próximo ali ao deserto de Beersheba, onde infelizmente ontem aconteceu um atentado aqui em Beersheba. Não sei quem está acompanhando. Eu acabei de colocar um vídeo. Um terrorista matou 4 pessoas, Meu quatro Deus. pessoas, 4 famílias foram devastadas aqui em Beersheba. Mas sim, realmente, então tudo vem do Hermon, das chuvas, né? Realmente das chuvas na terra de Israel. E o Hermon também o Monte Hermon é uma grande fonte de água também, porque quando o gelo derrete, aquilo se transforma em água, abastece o Rio Jordão, quem conhece o mapa de Israel, que vai desembocar aqui no Mar Morto, aqui próximo a Jerusalém. Né? Então é bem Perfeito. interessante isso. Conhecer geografia para entender a Bíblia, para entender os textos, é de suma importância, né? Conhecer a região, Exato. geografia, história, realmente é de suma importância que as E pessoas estudem. E isso daí é tão importante que nas aulas de teologia, quando vamos estudar ali a divisão do reino, reino sul, reino norte, o rei que está governando o reino norte, o reino sul, muitas pessoas fazem bagunça na hora de pregar, porque está falando do reino norte e fala todo Israel, sendo que está tendo um rei lá no sul que é Judá, e faz uma bagunça porque não conhece a geografia. Né? Exatamente. Professor Renato, eu tenho algumas coisas aqui para falar contigo, né? Que vai abençoar muito esse povo aí. E eu fiz aqui um esbocinho aqui para nós abordar ponto por ponto. Eu queria ouvir do senhor
a importância de estudar o hebraico para compreender tanto o Velho e também o Novo Testamento, né? Tanto a escrita hebraica, principalmente. Isso é muito importante, é muito relevante. Exatamente. O hebraico é o idioma que foi escrito, é um dos idiomas que foi escrito a Bíblia, né? Falando do Primeiro Testamento, no caso chamado pelos cristãos de Velho ou Antigo Testamento, mas o judeu aqui ele não tem essa questão de testamento. É o primeiro é a Tanakh, que é a Bíblia hebraica, né? Que são a Torá, no caso os 5 primeiros livros. Os Neviim, os profetas, e Retuvim ou Ketuvim, os escritos. Então, quando o judeu lê, enfim, a sua Bíblia, que nós estamos usando a Bíblia deles, no caso, né, a Torá Exato. dos judeus, foi transmitida a eles, os profetas, os escritos, falando de Israel e tudo mais. Quando o judeu lê, ele lê no seu idioma original, que é o hebraico. Né, algumas partes ali da Tanakh foram escritas. Toda vez que eu falo Tanakh, é a Bíblia hebraica, é o Velho Testamento para os cristãos. Quando o judeu lê, ele lê no seu idioma original. Mas, para nós aqui, todo mundo sabe que a Bíblia não foi traduzida diretamente do hebraico para o português. Isso nós fazemos hoje. Isso eu faço nas minhas aulas hoje. Isso tem vídeos na internet que faz do hebraico para o português. Aí, beleza, ok. Mas as traduções que nós temos, as Bíblias que nós temos, se passaram por muitas traduções, por muitas, enfim, muitas questões. Então, qual que é a importância de estudar o hebraico? No hebraico, você consegue ver a palavra que o autor queria utilizar ali realmente, a intenção da palavra, né? Vamos pegar um texto aqui, ó. Vamos pegar um texto aqui pouco conhecido que o pessoal faz exegese. O Salmo 121. Vamos lá. Quem está com a Bíblia aí? Salmo 121. E eu vou precisar fazer uma dinâmica aqui com vocês, ó. Salmo 121, versículo 2. Isso aqui é uma aula, hein, pessoal? Aproveitem aí. Então, sigam aqui o raciocínio. Ó. Salmo 21, 2. A minha tradução traz o seguinte, Almeida Corrigida e Fiel. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Certo? Vou repetir. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Se eu disser para vocês que tem um erro de tradução nesse texto, e eu vou mostrar qual é. Um erro de tradução, presta atenção na sentença. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus, o céu e a terra. O professor Wesley não fala nada, não. Você que está assistindo, pensa um pouco. Se eu te falar assim, tem um erro nessa tradução. É que na aula dá tempo do aluno raciocinar, tal, aqui. Quero que o pessoal pense aí por 5 segundos. E eu vou dizer o seguinte. Esse texto em hebraico diz o seguinte, eu vou ler em hebraico. Ezri Meim Adonai Ose Shamaim Vaaretz. Quando a gente pega o texto hebraico e quando a gente pega essa tradução que eu li, por exemplo, qual que é a tradução que você tem aí, meu caro? Você tem alguma tradução diferente aí ou não? Aqui não, só na minha biblioteca. Na minha biblioteca tem a King James. A King James seria boa, aí a gente veria a diferença. Mas enfim, qual que é o erro na sentença? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Porque o verbo fazer no hebraico original, no hebraico, no Salmo, Ose, Shamaim, Vaaretz, não está no passado tal qual foi traduzido aqui na Almeida Corrigida e Fiel. Ora, se a gente trocar um tempo verbal de um verbo, já muda tudo. Isso é uma exegese, isso é etimologia.
Então, o que que muda, por exemplo, a King James, por exemplo, se você pegar, vai estar assim, ó, o meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Não, essa tradução eu não considero errada já, mas a melhor tradução do Salmo 121:2 seria o seguinte: o meu socorro vem do Senhor, que continuamente, ou que faz, porque o verbo está no presente, o ser, que continuamente faz os céus e a terra. Aí alguém pergunta assim, mas peraí, o que diferença faz? Deus fez e Deus faz o céu e a terra. Faz toda a diferença, porque existe uma linha de pensamento que é o deísmo. O deísmo acredita que Deus criou as coisas, criou o mundo, o universo, fez a sua criação e deixou a sua criação, que não, vamos dizer, que não está interessado na sua criação. Esse texto fala completamente contra esta teoria do deísmo, porque, se Deus está interessado em fazer, em cuidar, a palavra você também cuidar, olhar, estar constantemente presente. Imagina só, dá a ideia de um Deus presente. O meu socorro vem de um Deus que está presente na sua criação. Um Deus que faz os céus e a terra, e não que fez os céus e a terra. Então, eu sempre falo aos alunos, pega a sua Bíblia, se tiver que fez os céus e a terra, dá uma riscadinha, não é pecado riscar a Bíblia, até porque você está riscando a tradução. E nós estamos aqui, o hebraico nos traz justamente a possibilidade de retraduzir, de melhorar a tradução. Então coloca, o meu Deus faz continuamente, ele está interessado na sua criação, ou seja, um Deus que continuamente sustenta os céus e a terra. Ele não abandonou, professor Renato. Ele não, o deísmo é uma heresia grotesca. Essa ideia que Deus é como se ele fosse um construtor de um relógio, que fez um relógio, deu corda e abandonou esse relógio, isso é heresia, deísmo. Eu vejo muita semelhança nesse texto que o senhor acabou de fazer, exegese, no hebraico para nós, com o texto do Novo Testamento, né? É um texto que está lá em Apocalipse, capítulo 1, aonde as pessoas veem uma base para trazer algo que a Bíblia nunca ensinou, afirmando que Jesus Cristo tomou da mão de Satanás as chaves do inferno e da morte. E quando você vai analisar gramaticalmente ali o texto, a expressão verbal aparece no indicativo do presente ativo, mostrando que a chave sempre esteve na mão de Jesus. Ele não tomou a chave, não. A chave estava na mão dele. É quase a mesma coisa que acontece nesse texto aí. Não é que fez, ele continua presente. Exato, então. Do grego aí, você já trouxe do grego. Eu já não sabia. Do grego, se você falar grego, está em grego para mim, que realmente eu não sei, não estudei grego. Mas a importância de estudar o hebraico realmente é justamente fazer uma exegese. Quem queria imaginar, Deus fez, na sentença, Deus fez os céus e a terra. Onde que está o erro? Não, Deus fez os céus e a terra, Deus criou os céus e a terra, mas o verbo ali do Salmo, em hebraico, é ose. Se fosse Deus fez os céus e a terra, seria assá. Hu assá et hashamai vet haaret. Mas não. Então, tudo isso, obviamente, isso não é em uma semana de estudos que o aluno aprende, né? Há um grande imediatismo hoje, as pessoas querem aprender tudo rápido. Nossa, eu vou fazer hebraico em 10 dias, eu já estou falando como um nativo daqui de Israel. Isso não funciona dessa forma, né? Nem imagina. É um caminho muito longo que precisa ser trilhado, né? Ô, professor Renato, já que o senhor entrou aí, né, nesse ponto que é um dos pontos principais aqui da nossa live, sobre textos que no original muda até drasticamente, dependendo do texto, muda totalmente o sentido como esse que o senhor nos apresentou. O senhor poderia também dar uma pincelada aqui no Salmo 23, porque na nossa tradução e na maioria aí, essa ideia que o senhor é meu pastor e nada me faltará, nós acabamos arrumando um grande problema, né? Porque ele é o meu pastor, mas não pode me faltar nada, então. Exatamente. Esse é um texto que as pessoas usavam, né, da teologia da prosperidade.
Esse é um outro caso clássico, que se você pega as 4 palavras do hebraico, Adonai, Deus, Roi, meu pastor, meu amigo, aquele que cuida de mim, Lo, não erçar, não me faltará, não faltará. Então, Deus, Adonai, Deus, Roi, meu pastor, Lo, não erçar, faltará. Então, Deus, que é o meu pastor, não me faltará. Passa a Do régua, hebraico, excepcional. é o que eu comecei a falar. É porque as nossas traduções aqui, e eu recomendo esse livro aqui, ó. Eu trouxe ele aqui Olha para aí, Israel, pessoal. Olha aí, do galera, ó. Dr. Rodrigo Silva. A Bíblia de Aleph a Ômega. Aqui é um livrinho bem tranquilo de ler. Ele explica como a Bíblia chegou até nós, pessoal. O Dr. Rodrigo Silva é uma referência aí no estudo bíblico no Brasil, né? Enfim, A área da arqueologia, top demais. exatamente. Ele explica aqui, eu vou terminar de ler ele aqui em Jerusalém, e ele explica em detalhes como a Bíblia chegou até nós, as traduções, a confiabilidade dos manuscritos, enfim. Então, isso é maravilhoso. Então, como eu disse no início, a Bíblia não foi traduzida direto do hebraico, até porque naquela época não existia nem o português, né? Então, obviamente, hoje a gente consegue fazer a tradução do hebraico para o português direto. E mesmo assim, olhe lá, pode se perder um pouquinho ainda o sentido, né? Porque uma tradução, ela é sempre uma tradução é uma tentativa de trazer. Por exemplo, eu sempre dou o seguinte exemplo: como que você vai explicar para um japonês o que é uma pamonha? Você vai Não é falar o quê? fácil, Não, não. uma pamonha é um doce de milho, uma pamonha salgada, é o que de milho? Então você tem que É um achar o mingau sinônimo. consistente que pegou uma textura, até você explicar. Isso. Então, assim, você tem que achar sinônimos para as palavras, certo? E mesmo assim, o japonês vai falar assim, mas que é isso? Para nós, pamonha é pamonha. Né? O carro da Exato. pamonha. Passava muito lá em São Paulo. Aqui é difícil que no interior, mas em São Paulo, lá em São Paulo, né? Passava muito o carro da Passa pamonha. demais. Meu Deus do céu. Então, o Salmo 23, realmente, eu vi até hoje uma Bíblia em português, uma Bíblia, que é a Bíblia do doutor Alderi Nelson Rocha. Conhece ele? Conheço. Da igreja do Belém. Ele Belém. traduziu o Salmo 23. O único que eu vi, pode ser que haja mais, só que eu vi a Bíblia que ele traduziu realmente do hebraico. Do hebraico para o português. O Senhor é o meu pastor e ele não me falta. A maioria vai pender pro lado que traz a ideia aí da teologia da prosperidade. Lamentável. O Salmo diz completamente o contrário. Ainda que pode tudo me faltar. Tudo pode me faltar. Mas Deus não me falta. Exato. É a ideia do texto. Agora eu tenho outro texto aqui, ô, professor Renato. Esse aqui, por um bom tempo no meio acadêmico aqui, serviu bastante, né? Ele divide opiniões e, enfim, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco aqui. Aqui já vai envolver tanto a escrita hebraica, um pouco da cultura. Como o senhor está aí, o senhor também dá aula de cultura judaica. É o texto de 1 Reis 17, verso 4. Que os corvos iriam alimentar o profeta Elias. E aí, realmente era corvo pássaro? Ou era aí possivelmente árabes, porque vai ter, parece que uma grande semelhança no termo, na palavra, que também Exato. Parece que é usado no livro de Esdras, Neemias. Por que se deu essa confusão? Por que se deu essa confusão? Acredito que o pessoal saiba aí. No texto ali de Elias, que ele ia beber do ribeiro e ser alimentado por Tananá, certo? O que aconteceu? O hebraico não possui vogais. Olha só, eu estou aqui com um jornal de ontem. Olha só. O hebraico
não tem, olha só, não tem vogais, pontos, não tem absolutamente. Isso aqui são 2 pontos normal da gramática, mas não tem ponto. Ô, Olha professor só. Renato, desculpa te interromper, mas nem os pontos maçoréticos tem na escrita aí do hebraico do jornal, não tem nada. Não, aqui, ó, Mitzrayim, B Mitzrayim. Então, Aqui tá falando da visita do Bennett com o Sisi. então deve ser muito difícil ler assim, porque não tem nem os pontos maçoréticos para você ter pelo menos ideia da vogal que tá ali. Não tem um ponto, ó. Aqui, ó, Mitzrayim. Nada. Mitzrayim. Só Exatamente. explicando, só uma pincelada, professor Renato, explicar um pouquinho pro povo aqui o que significa os pontos maçoréticos, né? Porque nós tá falando aqui, às vezes a pessoa não entende, né? E foi exatamente isso que causou a confusão. Então é o seguinte, o hebraico não tem pontos. Desde a época bíblica não tinha pontos. Os maçoretas, por isso que traz o nome, né? Pontos maçoréticos, sinais diacríticos, pontos diacríticos, sinais maçoréticos, é tudo a mesma coisa. São aqueles pontinhos debaixo das letras hebraicas para determinar qual vogal está sendo usada. E no texto bíblico, obviamente, não tinham vogais. E os maçoretas, por uma interpretação, colocaram a palavra orvim. Orvim significam literalmente corvos. Se você abrir a Bíblia em hebraico, você vai ver ali a palavra orvim, com um ponto em cima do ain. Enfim, com toda a pontuação de orvim, corvos. Só que, como o hebraico não tinha vogais, esta mesma palavra orvim, que é escrita com ain, reish, veit, yud e mem final, dá exatamente a palavra aravim, que também significam literalmente os árabes. Exato. Então, assim, eu sou da seguinte questão. Não tem como saber, não tem como a gente fechar essa interpretação se eram corvos ou se eram árabes. Cada interpretação vai ter um lado, né? Os corvos vai pender para um lado. Os corvos eram animais impuros e tudo mais, não podia tocar, mas por outro lado, os árabes eram os inimigos do povo de Israel, enfim, então cada um vai dar uma versão, né? Aí cabe a cada um estudar e ver o que realmente vai entender desse texto, né? Porque realmente não sei. Pode caber as duas interpretações, vai depender do intérprete, a ideia que ele quer trazer para o texto. Eu tenho mais um texto aqui, professor, e eu queria também que é um texto muito, muito polêmico também, que é a mesma coisa aí do texto aí de 1 Reis 17:4, que vai ter essas duas possibilidades. Já esse outro texto é o texto de Jó, capítulo 2, verso 9. A mulher de Jó, ela amaldiçoou ou abençoou, né? Abençoa o teu Deus e morre, ou amaldiçoou? Porque vai ter também teólogo que vai puxar para os dois lados. Não, ela mandou amaldiçoar. Já outra, não, a palavra que está lá é abençoa, não é amaldiçoa. Mas aí tem aquela ideia de que realmente a palavra é abençoa, mas não colocaram, aliás, seria amaldiçoa, mas não colocaram do lado do nome do Eterno. Dá uma pincelada para nós aí, professor Renato. Esse é um outro caso complicado de se fechar a questão. Por quê? Porque a palavra para abençoar é a mesma palavra para amaldiçoar. Então, o que eu entendo ali? Ali eu tenho uma interpretação, uma visão. É o seguinte. A mulher de Jó, ela foi, a minha visão, tá? Ela foi irônica em relação a isso. É a mesma coisa que a gente falar assim, é como a gente debochar alguém que é muito, muito fervoroso e esse alguém está padecendo de algo terrível e alguém chega caçoando e falando assim, olha, abençoa o seu Deus aí como você sempre faz, e Jó sempre fazia as mesmas, não deixou de sacrificar a Deus, de abençoar a Deus, de bendizer a Deus. Então é como se fosse assim, uma pessoa chegasse e falasse, olha, abençoa aí o seu Deus
aí, que você sempre faz, e morre. Porque a palavra ali realmente cabe para ambos os sentidos. Aí, o interessante desse texto é que o tradutor, ele eu achei interessante também, o tradutor, como o português não tem essa questão da palavra amaldiçoar e abençoar, o tradutor, ele deu sentido. Faria mais sentido a mulher de Jó dizer amaldiçoa esse Deus e morre, do que o leitor entender uma ironia dentro do texto. É isso que eu penso, é isso que eu interpreto, que eu entendo desse texto. Então, o tradutor, essa é a função do tradutor, de trazer o sentido, certo? De trazer o sentido do texto. Então, o tradutor identificou uma ironia, ao meu ver, e ele quis não traduziu ao pé da letra. Então, amaldiçoa esse Deus e morre faz mais sentido, porque ela já não acreditava mais nesse Deus. Então, faz sentido. Amaldiçoa o Deus e morre. Deu uma travadinha. Mas também caberia a ironia, abençoa aí o seu Deus, como você sempre faz, e morre, né? Então tem essa questão também. Deu uma travadinha no pastor Renato, no professor Renato, hein, pessoal? Professor Renato, aí voltou. Tinha nada travado. Voltou, tranquilo. Sim. Show. Então cabe as duas interpretações. Também é a mesma coisa. Não, maravilha, deu para ouvir toda a sua exposição. Ficou bem claro. Se o senhor não quiser fazer mais nenhuma ponderação sobre isso, eu queria entrar aqui, para nós abordar aqui, algo que eu gravei esses dias um vídeo sobre isso e recebi mais trocentas mensagens, né? De pessoas aí, que nós até comentou sobre isso, né? Que seria aí sobre o nome de Deus e o nome de Jesus. Ô professor Renato, explica para mim, da onde que esse povo tem tirado aí Yahu, Yalcha? Da onde que vem isso? O senhor consegue me explicar da onde que vem esses nomes aí que dentro da gramática hebraica não existe? Como é que eles chegam a tais conclusões bizarras? Rapaz, é o seguinte, olha só. Se tem gente que acredita que a Terra é plana, se tem gente que acredita que o Palmeiras tem Mundial, eu não duvido mais de nada. Mas falando sério aqui, é o seguinte. Eu sinceramente, isso aí, sabe o que é isso? Isso é a prova como uma mentira falada várias vezes, ela pode se tornar verdade, mas não, nesse caso não é. Nenhum caso, nenhuma mentira falada várias vezes é verdade. Mas de tanto falar, as pessoas... Oh, pastor João aí, os palmeirenses estão se manifestando aí, ó. Não, tô brincando. Então é o seguinte, de tanto o povo falar, e quem tem um olho em terra de cego é rei, meu irmão. É rei. Então, assim, o nome de Jesus, Yeshua, como sempre foi, Yeshua, gramaticalmente, Yeshua, certo? Existe a variação, que é o nome de Josué Yehoshua, e tem um Jesus na Bíblia, no Primeiro Testamento, que foi traduzido como Jesua, no Primeiro Testamento, certo? Então, assim, não tem... isso aí não é questão de opinião, não é questão, por exemplo, eram corvos ou eram árabes. Isso aqui que a gente está falando agora, esses nomes, não é uma questão de opinião, meu irmão. Isso aqui é uma questão de A mais B. A mais B vai dar C, não pode dar D. Sabe o que é complicado? Eles trocam o nome de Jesus, que é Yeshua. Eles tentam pronunciar o nome de Deus. Eles trocam o nome de Jerusalém. Jerusalém, desde sempre foi Jerusalém. Tem achados arqueológicos de Jerusalém. Eles trocam o nome do profeta Daniel, trocam o nome de todo mundo. Meu Deus do céu. Eles querem atropelar toda a história de Israel e desmerecer os próprios judeus.
Exato, esse é o clássico, é o tipo exato. Então, assim, olha só, o hebraico é um idioma que tem suas regras. Você não pode interpretar ao seu bel prazer a gramática hebraica, você tem que falar corretamente hebraico. Tem as vogais debaixo das letras, os maçoretas fizeram um grande trabalho. Então, assim, esse pessoal aí é uma... Sinceramente, preciso estudar hebraico. Preciso estudar hebraico, porque é simples, o negócio aqui é simples. É como você falar uma palavra em português completamente errado. Chamar Jesus, eles estão chamando de Jesus de Genésio. Pronto, é o Genésio. Não é Jesus mais, é Genésio. Professor Renato, e aqui para nós, eles são chatos demais, eles parecem que são sectários. E não adianta você provar, não, que nós somos hereges, nós estamos escondendo o nome de Deus, estamos escondendo o nome de Jesus do povo. E só que aí você fala assim, tá bom, mostra para mim gramaticalmente, não consegue provar nada. E fica nessas ideias de Alcha, Yahoo. Yahoo, como o senhor falou uma vez para mim, é o site de busca lá do Google. Yahoo é o site de busca. Yahoo é o site de busca. Então, assim, e isso é o mais complicado, porque o nome é o tetragrama sagrado. Não há pronúncia para o tetragrama. Não há pronúncia. O único que sabia, o sumo sacerdote, ele falava uma vez no ano. Então, assim, a minha interpretação, a minha ideia, o que eu penso sobre o nome de Deus, é que Deus deixou que se perdesse propositalmente. Porque imagina a blasfêmia que não ia ser feito com o nome de Deus. A Arca da Aliança também se perdeu, porque hoje o povo já faz réplica, já vende Arca da Aliança, já faz tatuagem de Arca da Aliança. E eu acredito que não. Ia virar foco de idolatria, né? Foco de idolatria, virar um ponto de idolatria. Exatamente, exatamente. Então, assim, eu acho que essas questões, Deus permitiu que se perdesse, porque senão ia ser muita profanação a algo sagrado, e Deus sempre separou o sagrado do profano, não é? Então, realmente, esse assunto não tem uma questão de opinião, eu acho que não é Yeshua, eu acho que é outro nome. Bom, então hebraico não é. Você pode achar o que você quiser, mas não tem como provar, não tem como... não se sustenta isso. Isso é uma invenção, na verdade, que acabou inacreditável. Não, eu gostei muito da sua fala no começo, porque realmente uma mentira contada muitas vezes dá a se passar por verdade, mesmo não sendo verdade. É isso daí. É o que está acontecendo. Exatamente. Querido professor Renato, eu queria abordar também contigo um pouquinho sobre cultura e um texto bíblico em especial que talvez envolva uma cultura por detrás. E aí abre um grande leque, você pode nos dar um show aí sobre cultura judaica. Que é o texto lá do Evangelho de João, que o anjo descia e movia as águas. Parece que tem algo cultural por detrás aí. Talvez não tinha anjo, coisa nenhuma. E aí, o que o senhor pode falar para nós sobre esse texto aí do anjo que movia as águas aí no tanque aí? Então, o tanque de Betesda, não muito longe daqui onde eu estou, realmente era uma ideia que se tinha na época, certo, desse tanque. O que eu posso falar do tanque de Betesda Betesda, primeiramente, não é uma palavra hebraica, e sim aramaica. Tem um vídeo no meu canal que eu falo sobre o tanque de Betesda, sobre essa palavra, faço uma explanação a partir do aramaico e do hebraico, né? Mas isso aí realmente era uma espécie de lenda, né, que se ocorria nessa... Folclore. Exatamente, uma espécie de folclore. Aí que tá, né? Aí sim tem questões interpretativas, como a maioria das coisas na Bíblia, né? Alguns realmente acreditam no mover de algo ali que se chamava
do anjo, né? Primeiramente, anjo, essa concepção de anjo dentro do como o judeu pensa, malach é um mensageiro, uma palavra, um substantivo comum que realmente se aplica. Não existe essa etimologicamente no hebraico não existe essa concepção divina. Então, por exemplo, você falar anjo e mensageiro em hebraico é a mesma coisa. Tanto, professor Renato, que eu já li alguns intérpretes, alguns comentaristas, falando que alguns pensam até que, por conta dessa palavra malak, de anjo, talvez o nome do profeta Malaquias não seria realmente o nome dele, mas que ele seria apenas um mensageiro de Deus, né? Por conta que o nome Malaquias é meio parecido com o termo aí de anjo, né? É a palavra, Malachi, meu mensageiro. Malachi, meu mensageiro, literalmente. Pode continuar essa explanação. Dá a entender porque realmente é um substantivo e pode ser um nome. Não, mas no caso do tanque de Bethesda, eu sinceramente não penso que fosse dessa ideia aí da questão do anjo e tudo mais. Isso é mais aquela coisa de que um acaba falando para o outro e vai tomando uma proporção assim mais apenas folclore. Como a Bíblia coloca ali, né, que aí vem mais uma vez a questão da tradução, e como o grego já não é a minha especialidade, eu prefiro não falar etimologicamente da questão aí. Sobre esse texto aí que envolve esse folclore cultural, ele é destroçado à luz da exposição bíblica desde o Velho e do Novo Testamento, porque se acreditar literalmente, o professor Renato, que ali era um anjo, vai ter um grande problema. Primeiro que vai ser o único anjo da Bíblia curando alguém. Você não vai ver anjo curando ninguém. Você vai ver anjo fazendo as funções de trazer mensagem, trazer livramento, né? Trazer revelação, sobre ter profecia, igual acontece em Daniel. E outra, se realmente ali o anjo curasse alguém, nós teríamos um grande problema que essas curas estavam vindo ali pelo esforço da pessoa, por competição. Porque o relato do paralítico é o primeiro que entrasse. Então tinha uma competição, o povo ficava ali alvoroçado para cair para dentro. E nós sabemos que cura, providência, milagre de Deus não é por competição, é quando o Eterno quer abençoar, é quando ele quer fazer. Então, realmente, fica mais do que claro que aquilo ali fazia parte de uma cultura para tirar o povo ali da cidade, principalmente nas festas, para levar os doentes ali pro tanque. O próprio o Rodrigo Silva, ele teve aí, eu vi esse vídeo dele também, e ele vai lá no tanque, eu não sei se todo mundo tem acesso, você também poderia falar para nós, porque ano que vem, com a graça de Deus, eu vou estar aí, e eu quero ir lá também. Ele entra num lugar lá que dentro do tanque ali, em um dos alpendres, tinha um arco ali para o culto a Esculápio. Aí o próprio Rodrigo Silva ele acrescenta ali que era algo místico também, sincretismo por conta do culto a Esculápio, que tinha a ver com banho de água e misturou tudo junto ali com o anjo também. Fica mais... Que interessante, eu desconheci essa informação. Realmente, eu fui uma vez no tanque lá em 2011. E realmente tá aqui perto e eu não tive oportunidade de ir de novo, não. Mas é interessante isso. Oi, tá me ouvindo? Peraí, acho que deu... Peraí, deixa eu só tirar aqui o fone, porque eu acho que... Pode falar, professor. Oi. Alô? Oi. Sim. Tá me ouvindo? Tô. Ah, então tranquilo. Deixa eu colocar, a bateria descarregou aqui, deixa eu colocar o carregador. Pronto. Show. Pode falar. É interessante essa visão. Agora eu tô me ouvindo. Um pouco ruim. É que eu tirei o fone. Tá. Deixa eu baixar aqui. Aí dá uma baixadinha que acho que fica bom. Beleza. Então é interessante isso, né? Porque a gente tem que olhar também a questão da cultura, né? A cultura da época. Muita coisa. Uma coisa interessante de falar é o seguinte: muita coisa de 2000 anos atrás que aconteceu nas histórias bíblicas, hoje não necessariamente é uma cultura do povo de Israel, dos israelenses hoje, né?
Então, a gente tem que fazer essa diferença, porque até porque aquela época, principalmente a época de Jesus, Israel aqui estava sob domínio romano, Exato. com muita influência pagã, né? Sim, e um pouco antes ainda passaram pela helenização dos gregos, né? E depois vieram os romanos, então muita coisa ali acabou que misturou com a cultura deles, com muitas coisas chegaram para eles, e possivelmente então esse folclore aí desse anjo misturado, desse culto a Esculápio aí pode ter gerado isso daí. E o escritor do Novo Testamento, João, ele relatou, e muitas pessoas perguntam para nós, né, mas por que então que ele não escreveu lá no Evangelho? Isso era uma cultura, isso era um folclore. Por quê, pessoal? Porque eles não tinham noção que isso chegaria para nós. Naquele contexto lá, era claro para eles que iam receber o documento ali primeiro ali do Evangelho, eles sabiam o que estava acontecendo ali. Eles não tinham noção que ia chegar para nós. Aí a nós cabe o trabalho árduo de ir atrás, de pesquisar, ler livros de arqueólogos e doutores. Ô, professor, parece que o povo falou que o áudio ficou ruim. O áudio de nós dois tá ruim, pessoal? Não, coloca o seu fone, volta o seu fone. Dá pra me ouvir duas vezes aí. Espera aí. Põe o seu fone. Pronto, voltou? Tá tranquilo agora? Agora sim. Beleza. Maravilha. Show. É que minha bateria... concluir a live aqui. Minha bateria tá meio que acabando, mas dá pra concluir, tranquilo. Já foi 1 hora. Tá ótimo. É muito rápido, meu Deus do céu. Tinha mais coisa, tem muita coisa pra falar. demais. Passa rápido demais, Jesus amado. Demais. Ô, querido professor Renato, então, é muito importante nós cristãos, né? Não, tô te ouvindo agora. Aí, pronto. Maravilha. Para nós cristãos que professamos a fé e cremos no livro sagrado, é importante conhecer o idioma, conhecer a cultura, e vocês estão vendo aqui na live hoje. O professor Renato aqui nos fez uma exegese espetacular do Salmo 121, mostrando a necessidade de conhecer o idioma original, o texto, para você poder ir na fonte direto. E agora nós também falando da cultura, pessoal, aí, ó, envolvendo o anjo que movia as águas, e tem muito mais coisas. Pode ficar à vontade aí, o professor Renato. Não. Pessoal, comecem pelo começo. Estudem hebraico. O hebraico é muito importante para isso. O hebraico é um idioma como outro qualquer, tem as suas regras gramaticais, tem o seu processo, tem a sua construção de frase, que é bem interessante e simples. Tá? É simples. Então eu recomendo a todos aí que entrem aí no meu... Pesquisa aí Renato Santos Hebraico, ou estudodohebraico.com, é o meu site. Lá tem e-book, tem 3 e-books gratuitos de hebraico para vocês. Enfim, tá tudo gratuito lá. E também tem o meu curso de hebraico, se vocês quiserem começar ou como um idioma, né? Começar como um hebraico moderno, enfim, como inglês, como espanhol, alemão, como um hebraico, como um idioma qualquer. E depois tem a questão bíblica, né? Porque é o que eu sempre falo, não se faz um bolo sem quebrar os ovos. Precisa do processo. Precisa do processo para realmente... Todo o processo. Não pode atropelar, né? Não pode atropelar as coisas. Precisamos ser metódicos em relação a isso. Então, agradeço aí. Realmente a Bíblia, quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe. Exato. E mais se apaixona pelo eterno. Isso aí é fato. É terrível, é um caminho sem fim, sem volta. Exato. É terrível. Por isso que Isaías falou o seguinte: Deus é um Deus misterioso e que se oculta. Professor Renato, nós passaremos a eternidade conhecendo o eterno e jamais conheceremos ele na sua totalidade, porque ele é infinito. Exatamente. É show demais. E a outra coisa, pessoal, suportem Israel aqui, ó. Eu sou cristão, eu não sou judeu. Estou aqui, eu morei 2 anos aqui na minha vida. E Israel precisa do apoio de pessoas como o professor Wesley, que ama Israel, que ama o hebraico, está vindo para cá. Suportem o turismo, suportem aqui o Estado.
amem os judeus, não julguem os judeus, não julguem os Exato. judeus. Infelizmente no Brasil, no Brasil e no mundo também, não só no Brasil, há muito antissemitismo, tem muito pastor que não gosta dos judeus. Foi um preso esses dias. Um preso aqui esses dias, aqui pregando aqui o semitismo dentro da igreja. Então, exatamente. Gente, olha, uma coisa, um recado que eu quero deixar humildemente, eu não sou judeu, não sou de família judaica, não me converti, não pretendo ser judeu, não dá para eu ser judeu, porque o primeiro requisito é você nascer de um ventre de mãe judia, esse é o primeiro requisito. Mas o que a gente pode fazer? Amar esse povo, suportar Israel. A gente tem que olhar aqui para Israel. Realmente Israel é um grande player nesse mundo, é um grande jogador nesse mundo, e a gente precisa ficar ligado, né? E o professor Wesley tá vindo, você tá vindo mesmo para cá? Sim, era para mim ir esse ano aí, professor Renato. E eu queria estar aí em Jerusalém, Israel, contigo. Eu não teria alguém melhor para me apresentar aí se não fosse que não fosse o Senhor, né? E aí não vai dar para esse ano, provavelmente eu vou ano que vem. Ano que vem eu vou ficar aí em Jerusalém. Vou a passeio e também a estudo, aprender mais sobre a cultura. E uma coisa que eu quero acrescentar na sua fala, realmente concordo com tudo, amar o povo israelita, e outra, orai pela paz de Jerusalém, serão abençoados. Precisamos orar por esse povo aí, galera. Precisamos orar. Exatamente, Salmo 122, exatamente. Shalom Shalom Yerushalayim. É imperativo, orem pela paz de Jerusalém, orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Não é prosperar no dinheiro, não. O dinheiro é bom também pode ser, mas prosperidade não é quantidade. Exato. É mandamento, é um mandamento com promessa, né? Então, glória a Deus por isso. Mas professor obrigado. Renato, quem tem que agradecer hoje aqui sou eu e a galera aqui por essa aula, por esse show que o senhor nos deu aqui. Muito obrigado mesmo. Pessoal que chegou agora, o professor Renato está lá em Jerusalém agora lá é 11 horas da noite. E ele se dispôs, aí 11h07 da noite, um frio terrível lá, quase abaixo de zero. E ele se propôs ficar conosco. Olha o tanto de blusa que ele tá lá. Deixa eu mostrar aqui, ó, agora. 6 graus. Olha lá, 6 graus, pessoal. 6 graus, ó, sensação de 3, feels like 3, ó. Tá vendo aí, pessoal? 3. E o professor Renato tá aí, ó, conosco aí. A live eu vou deixar ela aqui, tá bom? Ó, eu quero pedir para todo mundo aqui que acompanha no meu canal, corre lá, segue o professor Renato. Galera, entra pra turma dele de estudos, as aulas são top, é a linguagem que ele passa aqui, todo mundo consegue aprender, cada um no seu tempo aí, no seu ritmo, mas você vai conseguir aprender aí o hebraico aí, ele consegue te ensinar tranquilamente, você vai aí passando pelas etapas, e como ele mesmo falou, né, não é 10 dias você vai estar falando fluente aí, mas você vai aprender muita coisa, e tem sim, estudando com o professor Renato, como no futuro você está falando aí hebraico aí fluente, como muitos alunos dele já falam hebraico hoje aí fluente aí ao longo de um bom tempo de estudo. Muito obrigado, o professor Renato, você é uma bênção aí, e Deus continue te abençoando, cara. Muito obrigado mesmo. Valeu. Obrigado vocês, obrigado a todos aí que assistiram, ficaram com a gente. Maravilha? Valeu. Professor Renato, beijo no coração, até mais, galera. Beijo no coração, tamo junto. Obrigado, até mais. Shalom, tchau. Shalom.